Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. A semente de hoje, de certa forma, é uma continuação da última semente, que é bem interessante, né? Na última semente, basicamente, eu fiz uma antítese dessa obsessão pelo propósito, né? Pela missão, tá? Embora eu acredite que é importante você ter um senso de para onde você está indo, mais ou menos, tá? Não acho que deva ser o grande centro da sua vida, ficar pensando, né? Eu falei do absurdo de pessoas com 20 anos, 30 anos, pensando qual será a paixão da minha vida, quando na verdade as paixões vêm e vão e a nossa missão evolui com o tempo também. Então, se você tem a sorte, e vou te falar que isso é sorte, é muito raro, não é comum nem mesmo entre pessoas de muito sucesso. Se você tem a sorte de bem cedo saber exatamente qual é a sua missão, a sua paixão, poxa, que coisa boa. Agradeço a Deus por você ser uma pessoa muito diferente. Mas a maioria de nós não tem. E hoje, com essa repetição dos gurus de que a gente tem que ter uma missão, tem que ter um propósito, tem que ter uma missão, tem que ter um propósito, tem que ter as pessoas ficam paralisadas, perdendo tempo com isso. Tá? Mas isso foi o assunto da última semente. Eu quero falar sobre uma outra coisa. Bom, então, se não é um senso de missão, se não é, uma paixão bem definida, se não é um senso de missão que caracteriza as pessoas de sucesso, tá? Porque, bom, Mauro, você está me dizendo uma coisa ao contrário do que as pessoas normalmente dizem. Todo mundo diz que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que realizam coisas na vida, têm um senso de missão desde sempre, né? Pois eu estou dizendo justamente que não tem. Não necessariamente tem. Pode ter a sorte de ter, mas é mais raro do que comum. Mas eu quero te dizer que existem determinadas coisas que sim, as pessoas de sucesso têm. E eu hoje vou falar sobre uma delas, e na próxima semente eu vou falar sobre a outra. A primeira característica que as pessoas de sucesso, as pessoas bem-sucedidas têm, é que independente delas terem uma missão definida ou não, independente delas terem uma paixão definida ou estarem vivendo uma determinada paixão, que elas sabem que pode não ser definitiva, tá? Ou não, elas têm uma característica que chama vontade. Elas têm vontade. Então essa é uma coisa que você precisa desenvolver. Vontade. Você precisa saber o que é que você quer. Uma coisa que me assustou em um determinado momento da minha vida, muito difícil, que foi o momento em que eu tive depressão. Foi um momento em que muitas coisas ficaram mais difíceis na minha vida e esse era um universo que eu estava criando na minha mente, né? Foi que eu sentei para fazer um exercício e no exercício eu tinha que escrever 7 coisas que eu queria muito. 7 coisas que eu tinha muita vontade de ser, ter ou fazer. E eu tinha que fazer, na verdade, 2 colunas. Uma coluna com 7 coisas que eu queria muito, que, tipo, isso tem que acontecer na minha vida. Até eu morrer eu tenho que ter feito isso. E do lado, 7 coisas que eu deveria fazer, mas se não fizer, tudo bem. Tá? Deveria fazer, mas se não fizer, tudo bem. Então, eu me peguei naquela fase da vida, isso é uma característica também de quando a gente está depressivo, né? Eu me peguei que eu não consegui escrever mais de 3 coisas que eu queria muito. Eu não consegui definir mais de 3 coisas que eu queria muito. E eu percebi assim, tem alguma coisa errada. Nesse momento, isso tem algum tempo, eu já sabia que essa coisa da vontade, saber o que quer, era muito importante, muito mais importante do que qualquer outra coisa. Napoleão Hill já definiu isso. Se você lê As Leis do Triunfo, por exemplo, que é o livro clássico, mais básico, ou se você lê, perdão, é A Lei do Triunfo, ou se você lê Pense em Riqueza, né? São os 2 clássicos maiores aí do Napoleão Hill, ele fala que uma vontade, um desejo ardente é muito importante, é fundamental. Então você pode até não ter a paixão, você pode até não ter a missão, mas se você tiver um desejo ardente de alcançar alguma coisa, de conseguir alguma coisa, isso basta. Isso é uma coisa que já serve, já faz você ter sucesso. As pessoas bem-sucedidas, realizadoras, as pessoas que fazem coisas importantes, não precisa você construir um império mundial, não. Fazer coisas por ser um grande, fantástico pai, uma grande, fantástica mãe, irmão, amigo, isso é uma grande realização. Posso dizer que não tem tanta gente assim que consegue, tá?
isso requer um desejo ardente, uma vontade. E para mim foi um grande sinal de alerta naquela fase da minha vida que eu não conseguisse escrever as coisas que eu quero. Então a minha primeira chamada para você de hoje é: quais são as coisas que você quer muito? Aquelas coisas que você quer e que às vezes a tua conversa interna diz: não, mas isso é muito difícil, não, mas isso é impossível, mas isso é... existem de fato coisas impossíveis, né? Como eu falei, para mim era impossível ser astronauta de verdade, ser piloto, porque eu tinha hipermetropia numa época em que não se fazia ainda cirurgia laser. Então eu não podia nunca pilotar um caça e não poderia pilotar uma nave espacial. Mas então chegou um momento que houve um limite físico, fisiológico, vamos dizer assim, né? Da época e da minha. Então, não, isso aí não posso mais. Era uma coisa que se torna impossível. Existem coisas que são impossíveis às vezes, que a gente quer. Mas mesmo assim, a maioria delas está mais ao nosso alcance do que a gente imagina, né? Então meu chamado hoje é: cara, para de gastar tempo pensando em missão, em propósito. Começa a pensar: que coisas que você quer? O que você quer da vida? O que você quer? Que coisas que você tem que fazer até morrer, até o final. Não, até morrer eu tenho que ter viajado para tal lugar. Até morrer eu tenho que ter juntado 1 milhão. Até morrer eu tenho que ter feito 2 PhDs na minha área. Sei lá, qualquer coisa. Eu não sei o que você quer, não sei quais seriam os seus sonhos, seus objetivos, as coisas que você quer. Mas é muito importante saber. É muito importante você ter esses desejos bem fortes na sua mente, bem claros, que você os relembre de tempos em tempos. Né? Uma parte do meu trabalho para sair da depressão foi pensar nas coisas que eu desejava, voltar a desejar as coisas, né? Voltar a ter aquela vontade de fazer coisas, de ter coisas, de ser uma pessoa melhor. Então, meu convite hoje para você é: faça aquele mesmo exercício que eu fiz. Escreva 7 coisas que você quer muito, que você não pode passar a vida sem ter essas coisas, sem fazer essas coisas, ou sem ser essas coisas. Esse senso de vontade vai mudar muita coisa dentro de você, vai te dar um propósito. E eu te garanto, esse é um exercício altamente motivacional. Porque às vezes a gente está num dia ruim, num dia desanimado, e a gente começa a pensar nas coisas que a gente quer, nos motivos pelos quais a gente levanta da nossa cama para fazer as coisas, e a gente fica mais animado. Então eu te convido: quais são as coisas que você quer muito, que você precisa ter nessa vida de qualquer jeito?